edição do programa Faça Você Mesmo. Que honra, que prazer, gente, poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha pintura com vocês. Pra você que não me conhecia, muito prazer, eu sou a Tânia Ávila. Compartilho um pouquinho aí de dicas e técnicas de pintura. E na nossa aulinha de hoje, que vai ser super rápida, super fácil e prática, pra você, inclusive, que nem tem tanta intimidade assim com o pincel e com a tinta, vai conseguir fazer, vai conseguir desenvolver, se distrair um pouco, esquecer de tudo isso que a gente tem vivido. A mensagem que eu deixo pra vocês hoje é o seguinte: vai ficar tudo bem. Mesmo em meio a tanta angústia, tanta ansiedade, tanta incerteza, coisas boas acontecem. Eu desenvolvi essa aula com muito carinho, com muito amor. Bora lá comigo aprender um pouquinho e eu espero que vocês gostem. A primeira coisa que você vai precisar fazer é selar a divisão da onde é a faixa para onde é o restante do pano de copa. Se você estiver pintando isso aqui numa toalha, independente de onde você está pintando, que você quer selar para que essa tinta não passe para o outro lado, o ideal é que você coloque uma fita crepe. Como vocês podem perceber, a peça está bem adiantada, porque são processos repetitivos, que você tem que ir fazendo tudo a mesma coisa. Não fazia sentido a gente ficar aqui enrolando, né? Por isso eu deixei esse trechinho que a gente vai fazer tudo do início. O fundo, as margaridas, as letras, as sombras, para que você consiga acompanhar. Primeira tinta que eu vou utilizar é essa daqui, da Acrylex, na cor verde soft. Essa cor bem clarinha. E eu vou pegar um pincel grande, tá? Aqui é número 16. Tá até um pouquinho sujinho da sombra, mas é o pincel que eu vou utilizar para poder depositar a tinta nessa área maior e o meu trabalho render. Não é um esfumado, é um preenchimento mesmo. Você repara que como tem a fita crepe aqui, eu não preciso me preocupar que vai passar para o outro lado, ó. Ela mesmo vai se encarregar de segurar essa onda aí pra mim. E outro detalhe muito importante que eu gostaria de deixar pra vocês. Você vai pintar essa parte aqui, igual eu tô fazendo, e eu já vou vir com o meu verde de sombra, que é o verde pinheiro, fazendo o degradê com esse verde soft úmido, ok? Senão, o que vai acontecer é que a minha pintura e o meu fundo vai ficar manchado. Eu tô utilizando esse pincel grande porque eu preciso fazer o preenchimento dessa área aqui do meio com mais rapidez, mas já já eu vou trocar por um pincel menor, que vai ser o pincel que eu vou conseguir fazer esses cantinhos e unir fazendo o degradê com o verde pinheiro. Aqui eu já fechei o meu processo de base, né, de selar ali, e agora sim, ó, eu pego o meu pincelzinho menor, cortado, lixado, e venho fazendo todos esses cantinhos aqui, ó. A gente agora vai passar para a parte da sombra, né, que é pegar aqui o verde pinheiro, olha só, essa cor bem escura. Lembrando que se você não tem verde pinheiro ou se você não tem esse verde soft, você pode substituir pela cor que você tem na sua casa. O verde soft ele é bem clarinho, é meio complicado você ter um mais claro que ele. O efeito vai ficar um pouquinho diferente, mas vai ficar verde, vai ficar legal da mesma forma. Tá vendo isso aqui que eu joguei o verde pinheiro e vim esfumando, unindo com a outra tinta? É isso que vocês vão fazer em toda essa área. Ó, igual esse daqui que já tá pronto, já tem como vocês terem uma noção, é assim que vai fazer em toda a área, ao redor da margarida. Para criar um fundo, é nessa ordem que eu faço a pintura, ok? Criar um fundo para poder receber as pétalas. Lembrando que a gente tem que dar uma intensidade. Aqui eu não usei só verde pinheiro, eu também usei uma esquinha do sépia, ó, que é esse marrom bem escuro. A gente vai pegar aqui um pouquinho de nada e vai vir também depois dando uma intensidade. Só para vocês entenderem qual foi a cor que eu usei para poder chegar naquele efeito. Dadas as explicações de como eu fiz o fundo e como eu fiz as sombras, agora eu vou dar a dica para vocês de como eu fiz a sombra das pétalas e o miolo, que já tá adiantado, né? Eu utilizei para poder fazer a sombra da pétala aqui o cinza lunar.
eu usei essa cor, que é o cinza lunar, para poder fazer a sombra das pétalas. Primeiro passo é eu vir aqui ao redor. Eu tô considerando, pessoal, que todo esse fundo já está pronto, tá bom? Só tô adiantando aqui para vocês saberem como que eu fiz as sombras, mas a gente faz de conta que isso tá tudo pronto já. Feito isso, a gente pode considerar que a primeira sombra ela está pronta e aí eu vou dar uma dica para vocês do miolo. Eu vou utilizar para fazer o miolo amarelo bebê, amarelo ouro, tá? São esses dois tons de amarelo. Vou usar também tijolo e cerâmica para poder fazer a sombra. Vou utilizar o sépia também para fazer umas finalizações, mas as cores que eu vou utilizar para fazer o miolo são essas. Peguei aqui o amarelo bebê. Vou dar um ponto de luz no meio do miolo e depois vou vir continuando preenchendo com o amarelo ouro. Continuo com esse mesmo pincel, é o número 4, o número 6, já dá pra poder preencher aqui sem muito aperto, né? E também não vai ultrapassar, ó. É um número bom pra poder continuar fazendo tanto o preenchimento do miolo quanto a definição das pétalas depois. Eu uso o mesmo pincel. Fiz o preenchimento, aí você repara, ai, nossa, Teninha, você tá passando um pouquinho pra lá, entrando com cinza. É isso que dá o efeito legal, às vezes, né, das flores. É não ficar tudo, cada um no seu quadrado. É um meio que misturando com o outro pra dar uns degradês mais bonitos. Então, se passar só um pouquinho de cinza com amarelo aqui, é melhor do que ficar pedaço de branco sem preencher, tá bom? Aí, depois que a gente fez esse preenchimento, a gente vai pegar a tinta tijolo. Vou pegar o cerâmica também de uma vez. E aí a gente entra aqui nessa área, na parte de baixo aqui, tá? Eu peguei o tijolo, que é essa cor mais clara. E aí eu faço um C e subo esfumando pra cima. Dessa forma. Pego tiquinho, você tá vendo? Olha, é muito pouquinho tinta que eu pego no pincel. Jogo, faço aqui, ó, um Czinho também. Bem pouquinho. Lavo, seco meu pincel, porque essa tinta ela não pode descer, ela não pode manchar. E aí eu desço esfumando pra ficar bem suave. Nessa parte de cima a gente vai entrar com a luz, né? Mas a gente, por enquanto, ainda tá na parte da sombra. Aqui eu deposito cerâmica. Olha como cerâmica é intenso. Ele vai fazer toda a diferença agora nessa parte aqui de baixo. E aí sim, eu lavo, seco meu pincel, volto esfumando. Os próximos passos, as diretrizes das pétalas, eu vou precisar passar para vocês. E o ideal é que todo o fundo esteja pronto, o fundo das pétalas. Com isso, eu vou precisar finalizar agora a próxima parte, dando um exemplo para vocês nessa daqui que eu já adiantei. Eu vou pegar o meu pincel, o número que eu fiz todo o preenchimento, né? Esse daqui, ou o número 4, ou o número 6. Vou pegar a minha tinta branca e vou fazer as pétalas. Vou mostrar pra vocês como que a gente faz essas pétalas, ó. Tinta branca. E aí a gente vem puxando. Eu deposito ela na ponta, ó. Deposito bastante e venho puxando pra dentro. Faço o preenchimento, respeitando toda a borda. E ela vai afinando, conforme ela vai subindo e ficando próximo ao miolo, a gente vai dando uma afinada na pétala, né? Ó. Esse processo a gente vai fazer em todas elas, vindo obedecendo, é claro, né? Elas vão fazendo uma volta, você não pode ir fazendo reto pra lá. Se ela tá girando pra cá, ó, você vai obedecendo, né? Até ela chegar bem fininha, fazendo um Vzinho aqui na ponta, bem próximo ao miolo.
Feito isso, a gente vai pegar aqui o cerâmica, porque nessa parte aqui eu não coloquei cerâmica, e vou pegar o sépia e o meu pincel filete, para que eu consiga fazer os efeitos aí do miolinho da minha margarida. Eu venho aqui com cerâmica, dando essa intensidade aqui no fundo. Coloco aqui também um pouquinho, mais uma intensidade. Aí sim, eu pego o branco, pessoal, e a gente joga lá em cima. Eu vou pegar o branco e venho e jogo o branco aqui, ó. Precisa dar essa luz, tá? Um pouquinho de nada aqui. Aí a gente deu a luz ali no miolinho. A gente vai pegar sépia e vamos pegar branco. Aqui esse pincel que eu estou utilizando é número 0. Ó, eu pego nessa área o meu pincel filete, o sépia, começo a dar pontinhos nesse miolo. Tá conseguindo? Tá dando pra poder enxergar aí? Só fazendo um C pra baixo, tá? Não leva isso até lá em cima, não. E aí vem intercalando com o branco. O branco é só sutilmente, assim, não precisa de... Tá bom? Não precisa de muita coisa. Assim a gente fez o miolinho e assim a gente fez a nossa margarida, que eu passei a dica para vocês do fundo, de como você define a pétala, faz o miolo. É basicamente isso, uma margarida bem simples para você que nunca pintou ou está se aventurando por esse mundo da pintura, poder se inspirar e fazer também parecido na sua casa. Agora eu vou dar umas dicas para vocês de como que eu fiz as letras. Não tem muito segredo, tá, pessoal? Eu utilizei rosa para poder escrever aqui a palavrinha vai. Para poder escrever, pintar a palavrinha ficar, eu usei azul soft e turquesa para poder fazer, e eu deixei sempre uma letrinha para eu poder fazer junto com vocês, para vocês entenderem. E aqui, para poder fazer o bem, eu utilizei lilás bebê e flor de malva, que são essas duas cores lindas que vocês podem estar utilizando para poder ficar uma coisa bem suave e bem alegre, bem legal. Essa palavrinha tudo, ela é só fazer o contorno, pegar a tinta diluída e passar por cima. É bem simples também. Para poder fazer essas letras, eu vou continuar utilizando o mesmo pincel. Vamos começar aqui na letra rosa, onde eu utilizei rosa bebê e rosa chá. Você deposita o rosa bebê, preenche bem, respeitando os limites. Vocês estão reparando aqui que por trás da letra, ó, eu peguei o verde pinheiro, joguei e esfumei para fora, para poder fazer a sombra da letra, tá? Aqui o ideal seria um pincel menor para poder fazer esse pinguinho do i, mas como a gente tá aqui só demonstrando, eu já fiz rapidinho com vocês. Esse rosa chá, eu deposito ele nas duas extremidades, ó. Jogo um pouquinho aqui em cima e esfumo para baixo. É só para dar uma sombra de leve, para a letra não ficar muito chapada. Só assim já tá um resultado legal. E aqui a parte do azul, vocês vêm depositando, ó, no meio, né? Fazendo sempre a parte do meio para ficar mais iluminado. Joga o azul soft. Se você não tiver azul soft, você pode estar utilizando azul bebê, um azulzinho clarinho. E aí você pega o turquesa. Por que eu te falo isso? Porque o turquesa, ele fica clarinho na tampinha, mas quando você joga ele no tecido, a tonalidade sobe. Olha só, por isso que eu jogo uma corzinha bem clara, para não ficar um azul muito escuro. Ele tá um pouquinho mais claro que esse aqui, porque esse aqui já secou, tá? E a hora que secar, a tonalidade vai subir também. Então, foi dessa forma aqui que eu fiz o preenchimento da letra. E essa daqui também não tem segredo nenhum. Eu peguei o roxo, né, o lilás bebê, preenchi tudo e vim
com flor de malva só nos cantinhos, dando uma profundidade. Foi assim que eu fiz as letras. E aqui, pessoal, olha só, essa parte do tudo é onde eu quero dar a dica para vocês do contorno. Como que eu faço para contornar essa palavra tudo e contornar o restante das letras. E eu pego meu pincel filete com o sépia diluído. Eu poderia usar preto, mas eu acho que tá tudo tão clarinho, né? Como tem sépia no elemento da margarida, eu acho que ficaria legal a gente fazer os contornos com o sépia. Eu venho com o meu pincel bem em pezinho. Da mesma forma que eu fiz o contorno da palavra tudo, vocês vão vir, vou dar só uma demonstração aqui, ó, fazendo o contorno para reforçar e realçar aqui, ó, todas as outras letras, tá? Então, além de pintar elas com as cores coloridinhas, vocês vêm fazendo o contorno e vai ficar super legal. Eu acho que nessas partes onde tem uns vagos, ficaria bem legal a gente compor alguns círculos. Ó, isso aqui vai ser opcional. E esse, pessoal, é o resultado da nossa peça, com essas flores lindas, super simples e rápidas. Essa frase que cai super bem no momento onde a gente tem vivido. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem, mais rápido do que a gente imagina. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha dado para assimilar as dicas e as técnicas. Se porventura você fizer essa peça, me marca lá nas redes sociais, @TaninhaAvila no Instagram. Vai ser um prazer ver a sua peça, ver o seu trabalho. Obrigada mais uma vez à equipe e à produção do programa, Rogério. Foi uma honra e um grande prazer estar aqui com vocês. Um super beijo e quem sabe a gente se vê numa outra oportunidade.